Fala pessoal do YouTube, meu nome é Rafael França, faço parte da turma EM3 do Senai e o nosso grupo tem o tema de multivibrador astável. Nosso grupo é constituído por Renan Torres, Bruno Ribeiro, Gabriel Alves, Gabriel Miranda e Carlos da Mata. E, primeiramente, vamos ver o que é multivibrador astável. O multivibrador astável, ou oscilador astável, tem esses dois nomes, é o tipo de circuito que oscila constantemente entre dois estados. E com isso, ele é capaz de gerar um sinal de onda quadrada em sua saída. É uma das formas mais antigas de fazer uma onda quadrada, mas ainda assim é bastante popular e usado. Outra característica é sua configuração física, que são 4 resistores, 2 capacitores e 2 transistores, sendo simétrico a ligação dos transistores. O funcionamento do multivibrador astável funciona da seguinte maneira. O primeiro passo é quando se aplica uma tensão de alimentação, vamos usar aqui o 12 volts, em um dos transistores, que vamos chamar de Q1 e Q2, um conduz primeiro do que o outro, e o outro permanece em corte. Então, quando o Q1 conduz, o Q2 fica em corte. No passo 2, quando o Q1 está conduzindo, o capacitor C1 ele vai se carregando gradativamente até quando ele está totalmente carregado. Quando isso ocorre, o transistor Q2 passa a conduzir e ele fica polarizado. Quando o passo 2 é executado, o transistor Q2 descarrega e leva o Q1 ao corte. O Q1 para de conduzir, e esse é o passo 3. No passo 4, o capacitor C2 ele vai carregando-se de tensão gradativamente até quando ele está totalmente carregado. Quando isso ocorre, o Q1 ele passa a conduzir e ele fica polarizado. E no passo 5, quando o passo 4 é finalizado, o transistor Q1 descarrega e leva o Q2 ao corte. Então dá para perceber que é um ciclo aqui que fica se repetindo, que quando um está conduzindo, o outro está em corte. E quando o outro está em corte, ele fica conduzindo. A saída pode ter um pouco de ruído, só que com a adição de filtros ou circuitos auxiliares, diminui muito e deixando o sinal quadrado perfeito. O funcionamento do circuito ele vai se repetindo nesse ciclo de corte e saturação dos transistores em um tempo indeterminado. Isso vai gerando essa senoide de nível baixo, nível alto, nível baixo, nível alto e assim por diante. Para alterar o valor da onda ou para uma frequência maior ou menor, basta trocar os valores dos capacitores. Lembrando que tem que trocar os dois pelo mesmo valor. E quanto menor o valor do capacitor, maior a frequência de saída. O circuito do multivibrador astável possui seu equivalente que executa a mesma função na eletrônica digital. O seu equivalente é o circuito integrado 555 ou CI 555. O CI 555 ele opera como um alimentador. Os seus usos incluem como um pisca-pisca de neon, ou geradores de pulso, relógios, geradores de tom, alarmes de segurança e etc. O multivibrador astável ele pode ser utilizado nas seguintes situações: para gerar um clock de circuitos digitais, gerar um PWM por meio da adição de um capacitor variável no circuito, gerador de código Morse e equipamentos de rádio amador e sinalizador de entrada e saída de veículos em garagens. Agora eu vou falar sobre os pinos do CI 555, sendo o primeiro pino o terra, que é conectado ao terra da alimentação, e tem que tomar muito cuidado para não inverter, senão pode danificar o seu chip. O segundo pino é o trigger, ou o gatilho em português. Ele ativa o biostável interno e a saída. O pino 3 é o output, ou a saída, que manda sinal do dentro do CI para fora da sua aplicação. O pino 4 é o reset, que ele interrompe o ciclo de temporização quando está plugado ao terra. Então ele reinicia todo o processo do seu circuito. O pino 5 é o control, ou tensão de controle. Ele basicamente regula, deixando o CI menos ou mais sensível. O sexto pino é o threshold, ou limiar. Ele desativa a biostável interna e a saída. O pino 7 é o discharge, ou descarga, que ele é usado para descarregar o capacitor conectado nesse terminal. E o último pino, que é o pino 8, é o VCC, o positivo, que você conecta entre 5 e 15 volts.
O CI 555 ele tem algo chamado de IC Time Machine, ou a máquina do tempo dentro de um chip. Para calcular o seu tempo de senoide, você tem que ter três variáveis, que é o tempo em segundos, a resistência do R1 em ohms e a capacitância do S1 em farads. Isso quer dizer o quê? Que você tem que fazer todo um cálculo para você conseguir dimensionar o seu CI para ele ter o tempo necessário de liga e desliga na saída. É isso. Essa foi nossa apresentação. Obrigado pela atenção de todos. Espero que tenham entendido os conceitos apresentados aqui no vídeo e que te ajudem futuramente em projetos em eletrônica. Se gostaram, deixa um like aí pra gente para apoiar o nosso vídeo. Um abraço.